Bom, então agora a gente vai avançar um pouco mais no aprendizado de produtos notáveis, que também recebe o nome de trinômio quadrado perfeito. Por que trinômio quadrado perfeito? Vocês já aprenderam. Trinômio é aquele polinômio que tem 3 parcelas, então a gente chama ele de trinômio. E nos produtos notáveis, a gente parte de um quadrado perfeito, ou seja, de 2 números ao quadrado, cujo resultado é um trinômio, ou seja, tem 3 parcelas. Então, produtos notáveis, eles são muito conhecidos ou por produtos notáveis ou por trinômio quadrado perfeito, tá? São 2 nomes da mesma matéria, ok? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o quadrado da soma de 2 termos. Então, quando que é o quadrado da soma? Como que funciona isso? Então, nós temos aqui um exemplo de um quadrado da soma de 2 termos, tá? Então, por que quadrado da soma? Porque é uma soma de 2 números elevado ao quadrado, tá? Então, por isso que recebe esse nome, quadrado da soma, ok? Então, como que a gente resolve um quadrado da soma como esse aqui? Bom, nós aprendemos há algum tempo que para resolver um produto notável, para resolver um quadrado da soma, a gente precisa fazer aquela multiplicação distributiva. Então, ó, o primeiro vezes o primeiro, então no caso x vezes x, o primeiro termo vezes o segundo termo, então no caso x vezes 4. Depois que fizemos essa distributiva do primeiro termo, do primeiro número, a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora com o segundo termo. Então, vai ficar mais 4 vezes x e depois mais 4 vezes 4, tá? Então, como ficaria essa resposta nesse exercício? Ficaria x vezes x, x ao quadrado. X vezes 4, 4x. 4 vezes x, 4x. E o último, 4 vezes 4, 16, tá? Dá para melhorar alguma coisa aqui? Dá para simplificar, somar alguma coisa? Dá sim. Dá para somar o 4x com o outro 4x. Esse x ao quadrado eu não consigo fazer nada, então eu só copio. Esse 16 eu também não consigo melhorar nada, então eu só copio. O que eu vou somar, então? Só os dois 4x aqui, ó. 4x mais 4x, 8x, tá bom? Então, esse aqui é o método que nós aprendemos há algum tempo. Então, vocês já fizeram exercícios desse tipo. Até essa parte aqui, vocês sabem resolver. O que eu não falei para vocês lá na outra lista, quando eu expliquei produtos notáveis, é que existe uma regra prática, uma regra mais prática para resolver isso, sem passar por esse caminho e nem por esse, tá? Então, como seria essa regra prática? Só prestem atenção em um detalhe muito importante. Essa regra prática que a gente vai aprender agora só serve para o quadrado da soma, tá bom? Não serve para qualquer tipo de produto notável. Só serve se for o quadrado de uma soma. Aqui tem que ser uma soma, tá bom? Então, como é essa regra? Essa regra para o quadrado da soma é o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo,
mais o quadrado do segundo termo. Então, alguns de vocês, quando encontram pela primeira vez essa regra prática, me perguntam assim, professora, mas você tem certeza que isso aqui é uma regra prática? Porque, para mim, fazer o exercício dessa maneira é muito mais simples do que decorar essa frase aqui. Depois que a gente acostuma com essa regra prática, ela fica realmente mais prática. A princípio, parece ser complicado, mas não é. Eu vou mostrar para vocês como funciona. Ó, então, olha só. Eu tenho aqui o mesmo enunciado que eu tinha aqui em cima. Então, eu quero encontrar a multiplicação, eu quero encontrar a resposta disso aqui, mas eu não vou fazer a distributiva, eu vou usar a regra prática. Então, vamos lá. A minha conta é x mais 4 ao quadrado. Então, o primeiro termo é o x, o segundo termo é o mais 4, tá? Então, vamos lá. Segunda regra, eu vou ter que começar fazendo o quadrado do primeiro termo. Então, o primeiro termo era x, vai ficar x ao quadrado, tá? Então, fiz a primeira parte da regra. Aí vem um mais, um sinal de mais. Mais, aí continua. 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Bom, então eu vou colocar 2 vezes o primeiro termo era o x, 2 vezes x, vezes o segundo termo, que era o 4, vezes 4, tá? Terminamos a segunda parte da regra. Terceira parte, mais, outro mais aqui, o quadrado do segundo termo. Então, se o segundo termo era o 4, vai ficar 4 ao quadrado, tá? Tem alguma coisa que eu posso melhorar aqui, que eu posso arrumar? Tem sim, eu posso arrumar isso aqui e eu posso arrumar essa potência aqui. O x ao quadrado eu não tenho o que fazer, eu vou ter que copiar. Então, copia o x ao quadrado. Esse aqui, eu posso multiplicar o 2 e o 4 e o x vai ficar o x mesmo. Então, 2 vezes 4, 8. E o x que acompanha. 4 ao quadrado é 4 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16, tá? Então, reparem, eu cheguei no mesmo resultado, tanto fazendo a distributiva, quanto fazendo pela regra prática, tá bom? Vocês podem escolher o caminho que vocês acharem mais fácil. Cada um de vocês sabe o que achou mais fácil, como acha que vai acertar o exercício. O importante não é o caminho que você vai escolher para fazer. O importante é você fazer certo, tá? O caminho, cada um tem o seu, cada um escolhe o seu, ok? Bom, fora o jeito tradicional que a gente já sabia, e mais a regra prática que nós aprendemos agora, ainda tem um terceiro jeito, que é o jeito geométrico. Então, nós vamos aprender um pouquinho sobre ele agora, tá? Eu coloquei aqui, ó, para a gente fazer esse primeiro exercício de geométrico, de resolução do quadrado da soma pelo meio geométrico, pelo método geométrico, eu coloquei aqui números, só para vocês visualizarem direitinho o que eu vou pintar aqui, tá bom? Bom, então, pelo método tradicional, que é o que a gente acabou de aprender da regra prática, se eu tenho um quadrado de uma soma, então 4 mais 7 ao quadrado, eu vou ter que usar a regra prática para resolver. Então, vamos lá. Quadrado do primeiro termo, no caso fica 4 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, que é o 4, vezes o segundo termo, que é o 7, mais o segundo termo ao quadrado. Então, eu usei a regra
e fui colocando os valores que a regra manda aqui. Agora, eu preciso ver se tem alguma coisa que eu posso arrumar aqui. E tem bastante coisa para arrumar, ó. Eu posso arrumar essa potência, eu posso fazer essa multiplicação, eu posso arrumar essa outra potência. Então, vamos lá. 4 ao quadrado dá 16. 2 vezes 4 vezes 7 dá 56. E 7 ao quadrado dá 49. Bom, ainda tem mais coisa que eu posso fazer aqui. Eu posso somar tudo isso aqui. Quando eu somo tudo, o resultado dá 121, tá? Mas como que eu resolveria isso usando o desenho, a geometria? Então, a gente vai fazer assim. Primeiro, nós faremos um quadrado com 4 quadradinhos de lado, tá? Então, ó, fiz um quadrado e o lado tem 4 quadradinhos, ok? Isso aqui vai representar o quadrado do 4. Logo em seguida, a gente vai fazer um quadrado com o segundo termo, ou seja, com 7 quadradinhos de lado. Então, eu fiz outro quadrado que tem 7 quadradinhos de lado. Esse segundo quadrado vai representar o quadrado do último termo, no caso, esse aqui, ó. Tá? Bom, e agora falta esses do meio aqui. O que seria esses do meio? Seriam 2 retângulos de lados 4 e 7. Então, esses 2 retângulos, eles completam o quadrado perfeito no final. Então, esses 2 retângulos têm a altura igual a 4 quadradinhos e o comprimento igual a 7 quadradinhos. Se eu somar, se eu contar todos esses quadradinhos que deu aqui, ó, aqui dentro, eu vou ter um total de 121 quadradinhos, tá? Então, eu fiz esse primeiro exemplo usando só números para vocês verem como funciona, tá? Mas agora a gente vai fazer um exemplo usando uma letra, uma incógnita. O x aqui no lugar do 4, por exemplo. Para vocês verem que funciona igual, só que o x, por ser uma incógnita, ele pode representar qualquer tamanho de quadrado aqui, que não vai fazer diferença. Cada x diferente vai ser um tamanho diferente. Então, vamos para o nosso segundo exemplo. Ó, nesse segundo exemplo, eu comecei com x mais 3 ao quadrado. Então, fazendo a regra prática, a gente teria o quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo, que é o 3, mais o quadrado do segundo termo, no caso, 3 ao quadrado. Bom, arrumando isso aqui, eu tenho x ao quadrado, 2 vezes 3 vezes x dá 6x, 3 ao quadrado, 9. Então, essa seria a resposta usando a regra prática. Como ficaria isso desenhado na geometria? Bom, começo fazendo um quadrado que representa o x. Pro, mas você usou 4 quadradinhos de cada lado. Sim, eu escolhi fazer com 4. Cada um de vocês pode escolher fazer com a quantidade que vocês quiserem, porque o x, ele pode valer qualquer valor, tá? Então, a gente começa fazendo o primeiro quadradinho, que nesse caso eu estou representando com 4 de cada lado, mas é o x que está aqui, tá? Aí eu faço o segundo quadradinho, que tem, desta vez, 3 quadradinhos de lado, que são o segundo termo. 3 de um lado, 3 no comprimento, 3 na altura, tá? E por último, eu faço os 2 retângulos,
que vão representar a parte do meio do meu exercício. Então, olha só, a parte do meio do meu exercício, eu tenho 2 retângulos, que as medidas deles são x, que é a mesma medida daqui, e 3, que é a base do meu retângulo, tá? Então, eu tenho 2 retângulos que medem x e 3 de largura e altura. Tudo bem? Então, essa seria a representação geométrica desse produto notável aqui. O que pode acontecer? Pode acontecer de algum exercício vir dessa maneira aqui e pedir para que vocês escrevam como ficaria o produto notável dele, tá bom? Ainda segundo esse exercício, a gente tem algumas perguntas que a gente pode responder sobre esse exercício. Então, olha só. A primeira pergunta é: qual é a área do quadrado maior? Então, o quadrado maior, nesse caso aqui, ficou sendo o quadrado vermelho. Pronto, então eu tenho que fazer 4 vezes 4? Não, não tem que fazer 4 vezes 4, porque eu usei 4, mas poderia ser qualquer valor. Então, como que a gente vai representar a área desse quadrado vermelho? Nós representaremos com x vezes x, que é o que ele vale, tá? Apesar de eu ter representado com 4 aqui, com 4 de cada lado, ele não é só o 4, ele era um x, tá? Tanto que eu coloquei o valor dele aqui em cima. Então, mesmo tendo colocado 4 quadradinhos, o que ele vale é x. Então, a resposta da área do quadrado vermelho seria x ao quadrado. Qual a área do quadrado menor? Agora sim, o quadrado menor ele não vale uma letra, ele vale 3. Então, nesse caso aqui, eu posso fazer 3 vezes 3, que vai dar 9, tá? Qual é a área de cada retângulo? Aqui eu entro no mesmo problema. Eu até sei quanto mede aqui, ó, que é 3, mas aqui eu não sei quanto mede, então eu não posso dizer que é 4. Eu vou ter que usar o x. Então, a área de cada retângulo vai ser 3 vezes x, tá? Aí ele pergunta, qual é a área total? Eu não posso só contar quantos quadradinhos tem, porque eu não sei quanto mede esse aqui, ó. Ele mede x, ele pode ser qualquer valor. Então, a área total vai ser x ao quadrado, que é essa área aqui, mais essa área, que dá 6x, mais essa área do quadrado menor, que dá 9. Exatamente a resposta que a gente já tinha do trinômio quadrado perfeito, tá? Do produto notável aqui, ok? Escreva uma expressão que represente a soma das áreas de suas partes e a área total. A expressão nada mais é do que a conta que nós estamos fazendo. Então, reparem, todo esse cálculo que nós fazemos, que nós aprendemos a fazer com a distributiva e agora aprendemos com a regra prática, todo esse cálculo, ele pode ser representado através de um desenho, tá? Mais alguns exemplos usando a regra agora. Ó, então, eu tenho aqui 4 mais 1 ao quadrado. Como que eu faria isso? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, dá para arrumar alguma coisa? Dá, tem essa potência, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, vai dar 16. Tem essa multiplicação, 2 vezes 4 vezes 1, que dá 8, e tem essa potência, 1 ao quadrado, que dá 1. 16 mais 8 dá 24, 24 mais 1, 25, tá? Então, primeiro exemplo. Segundo exemplo, usando a prática.
eu tenho 2x sobre 3, ou seja, 2/3 de x, tá? Mais y. Usando a regra, fica o quadrado do primeiro. O quadrado do primeiro é isso ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, 4, x ao quadrado, x ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Então, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, se eu fizer o primeiro vezes o segundo, vai dar 2x vezes y, 4xy. Porque eu fiz 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 2x dá 4x. 4x vezes y, 4xy. E o 3 vezes o 1, que está escondidinho aqui embaixo, dá 3. Mais o quadrado do segundo, y ao quadrado, tá? Dá para arrumar alguma coisa nisso? Não, não dá para arrumar mais nada, tá? Próximo exemplo. Ó, nesse caso, esse exercício, ele quer que você descubra quanto tem que ir no lugar dessa arvorezinha e quanto tem que ir no lugar desse losango, para que essa conta aqui esteja certa, tá? Então, lembra da regra prática. Aqui vai o quadrado do primeiro termo. Quanto tem que ser no lugar da arvorezinha para que, quando eu fizer esse número ao quadrado, dê 100? Bom, tem que ir no lugar da arvorezinha o 10, porque 10 vezes 10 vai dar 100, tá? Então, já descobri aqui o primeiro número, agora falta descobrir o valor do losango. Então, eu já sei que aqui é o quadrado do segundo termo, segundo a regra. Então, eu vou pegar isso aqui e vou elevar ao quadrado. 4 ao quadrado, 16, x ao quadrado, tá? Então, esse exercício aqui é mais para treinar um pouquinho a cabeça. A gente vai treinar quais são os números que vão em cada lugar, tá? Mais um exemplo. Então, eu tenho aqui uma figura, ó. Eu tenho uma figura que está dizendo que essa medida aqui é x, essa medida aqui é 2. Então, reparem, a gente precisa observar os dois quadrados maiores. Então, um dos quadrados mede x, que é o que ele diz aqui, e o quadrado menor, que é o pequenininho, mede 2. Então, para a gente montar qual é a conta que representa essa figura, essa imagem, eu vou ter que pensar. Para escrever o binômio, eu vou ter que pensar que o quadrado grande é o x, o quadrado menor é o 2. Então, eu já sei que dentro daquele parênteses vai o x e vai o 2, tá? Então, isso aqui é o que representa o binômio. Bom, agora vamos resolver alguns exercícios aqui, em cima dessa figura, tá? Escreva o produto notável que representa a área total deste quadrado. Então, qual vai ser o produto notável? Vai ser base vezes altura. Ou seja, x mais 2, que é esse lado todo, vezes x mais 2, que é esse lado todo. É o mesmo que x mais 2 ao quadrado. Ou x mais 2 vezes x mais 2, como eu disse aqui no desenho, tá? Próxima pergunta. Calcule a área do quadrado a partir da soma das áreas das partes.
a gente só vai fazer exatamente igual a gente tinha feito aquele segundo exemplo. Então, vamos lá. A área 1. Qual vai ser a área 1? Vai ser x vezes x, que dá x ao quadrado, tá? Qual vai ser a área 2? Vai ser x vezes 2, base vezes altura. A altura mede x, a base mede 2. Então, vai ser 2x. A área 3, que é o outro retângulo. Agora, a base mede x, a altura mede 2. Mas não muda em nada, vai ficar 2x. E o quadrado menor, que é a área 4, vai ser base vezes altura. 2 vezes 2, 4, tá? Como vai ficar a área total dessa figura? Vai ficar x ao quadrado mais 2x mais 2x, 4x, e por fim, mais 4, tá bom? Outro exemplo. No centro de um terreno quadrado, foi construído um chalé, de lado x centímetros. Então, ó, o chalé ele foi construído bem aqui. Eu tinha um terreno quadrado e eu construí um chalézinho aqui, tá? O restante da área será gramada, ou seja, eu vou plantar grama em todo esse pedaço verde aqui. Qual o polinômio que expressa a representação da área gramada? Então, reparem, se ele tivesse pedido um polinômio que representasse o quadrado todo, eu só teria que fazer x mais 4 vezes x mais 4, tá? Seria um x mais 4 ao quadrado. Mas não foi isso que ele pediu. Ele pediu para eu representar só a parte da grama. Isso significa que a parte onde eu construí o chalé não conta, eu vou ter que tirar essa parte, tá? Então, eu vou começar achando a área do meu terreno inteiro. Então, eu vou fazer x mais 4 ao quadrado, que é x mais 4 vezes x mais 4, base vezes altura. Então, x mais 4 ao quadrado, usando a regra prática, quadrado do primeiro, x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 4, 8, vezes x, 8x. Mais o quadrado do segundo, 4 ao quadrado, 16, tá? Então, o meu terreno inteiro, a medida dele é essa aqui, ok? Bom, e como fica somente a área gramada? Bom, a área gramada vai ser a área do meu terreno, que é isso aqui que eu acabei de descobrir, menos o lugar onde eu pus o chalé. Então, como que eu sei? Como que eu calculo o lugar onde eu pus o chalé? É base vezes altura. Então, vai ser x vezes x, que dá x ao quadrado, tá? Então, vai ficar a área total do meu terreno menos a área onde eu construí o chalé. Dá para arrumar alguma coisa nisso aqui? Dá sim. Ó, eu tenho um x ao quadrado aqui, mas eu estou devendo um x ao quadrado aqui. Esse vai cancelar com esse, vai dar zero, vai sumir. O que vai sobrar? O 8x mais 16, tá bom? Então, no final, vai ficar 8x mais 16, que é a área gramada do meu terreno, tá bom? Esse exercício, ele termina assim. Por enquanto, o que a gente tem é isso, tá bom? Bom, então nós já vimos o quadrado da soma, agora nós vamos aprender sobre o quadrado da diferença. Então, o que seria o quadrado da diferença? O quadrado da diferença é o mesmo produto notável que nós já estamos acostumados, só que agora
é com o sinal de menos. Como funciona a regra prática dele, tá? Então, para resolver esse tipo de operação, a gente já estava acostumado, a gente também resolvia usando a regra das setas. Então, o primeiro vezes o primeiro, o segundo vezes o primeiro vezes o primeiro, primeiro vezes o segundo vezes o primeiro, segundo vezes o segundo. O resultado disso aqui a gente já conhece, a gente já viu, seria x ao quadrado menos 4x mais 16. Dá para arrumar alguma coisa? Dá. Fica x ao quadrado menos 8x mais 16. Então, daquela maneira que nós aprendemos primeiro, a gente consegue resolver qualquer tipo dessas contas, tá? O que nós estamos vendo agora é um jeito diferente, que é usando a regra prática, ok? Então, como fica a regra prática quando nós temos um quadrado de uma diferença, ou seja, de uma conta de menos? Então, a regra prática fica, ó, o quadrado do primeiro termo, então não muda nada da primeira regra prática, só que lá no quadrado da soma, o sinal aqui, ó, era mais. A gente tinha mais e mais nos dois lugares. No quadrado da diferença, a gente vai ter um menos antes daquele meio da resposta. Então, vai ficar quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, tá? Então, a única coisa que muda na regra prática é esse menos aqui, tudo bem? Bom, resultado final fica exatamente como se a gente tivesse feito pela distributiva, tá bom? Pessoal, entendam o seguinte, eu estou apresentando para vocês uma nova maneira, então essa regra prática é uma maneira diferente. A forma geométrica também é uma maneira diferente. Precisa aprender todas? Precisa, é importante você saber todos os caminhos. Agora, eu preciso usar essa exatamente, ou o termo, a forma geométrica exatamente? Não, você vai escolher o caminho que for melhor para você, tá bom? Então, vamos lá para a forma geométrica do quadrado da diferença. Então, eu tenho aqui um x menos 2 ao quadrado. Se eu usar a regra prática, eu vou ter quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar menos 4x, mais o quadrado do segundo, que dá 4, tá? Como eu vou montar isso geometricamente, então? Então, eu tenho aqui, ó, a princípio, um quadrado que mede x, tá? Então, esse quadrado, ele mede x de base e x de altura. Então, eu tenho, a princípio, esse quadrado aqui, tá? Bom, e aí? Depois disso, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou ter que tirar um retângulo, eu vou ter que tirar dois retângulos, que são esse 2 vezes x vezes 2. Então, eu vou ter que tirar dois retângulos que medem x de base e 2 de altura, tá? Então, quando eu tiro os dois retângulos, olha o que acontece aqui onde ficou esse quadrado vermelho. O que acontece aqui onde ficou o quadrado vermelho é que eu estou tirando 4 quadradinhos 2 vezes. E o que acontece se eu tiro o quadradinho, o 4 quadradinhos 2 vezes? Acontece que a minha resposta, a minha resolução no final fica errada, tá?
Então, por isso que no final, lá no final da nossa conta, ó, aqui no final da resposta, sempre volta um 4 positivo. São os 4 quadradinhos que, no caso, eu tirei aqui, ó, 2 vezes. Porque eu tirei, quando eu tirei o retângulo rosa, eu tirei esses 4 quadradinhos. Depois, quando eu tirei o outro retângulo, que era o amarelo, eu tirei novamente os mesmos 4 quadradinhos. Então, eu estou tirando 4 quadradinhos que já nem existem mais. Por isso que eu tenho que devolver os 4 quadradinhos aqui no final da conta, tá bom? Então, esses 4 quadradinhos são de um quadradinho aqui que tinha 2 de lado, ok? Bom, vamos responder as perguntas sobre isso aqui, então. Qual era a área do quadrado inicial? Então, o quadrado inicial, ele tinha uma área de x por x, tá? Que era o primeiro elemento aqui, ó, o primeiro número, ok? Qual é a área de cada retângulo que foi retirado? Bom, eu tirei um retângulo amarelo, que media x de lado e 2 de base. Era x de altura e 2 de base. E esse aqui, esse outro retângulo cor-de-rosa, mesma coisa. Então, a área de cada retângulo foi 2x. Qual é a área do quadrado menor que se formou? Então, o quadradinho menor ficou com uma área de 4 quadradinhos. Então, 2 vezes 2 dá 4. Letra D. Escreva uma expressão que represente a área total que ficou em branco. Ó, então, a área total que ficou em branco, ela tem um dos lados desse quadrado é o x menos os 2 do retângulo que eu tirei. Então, fica x menos 2 vezes a altura. Também é x menos os 2 quadradinhos do retângulo cor-de-rosa que eu tirei. Então, ficaria x menos 2 vezes x menos 2, ou x menos 2 ao quadrado, tá? Resolvendo isso aqui, como a gente já sabe, o resultado vai ser esse aqui, x ao quadrado menos 4x mais 4, que nada mais é do que o trinômio o quadrado perfeito que nós acabamos de fazer de um quadrado da diferença, tá? Uma conta é um produto notável onde o sinal é um menos, tá bom? Exemplos, então. Então, se eu tenho ali x menos y, 1/3 de y ao quadrado. Então, vai ficar quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, eu tenho menos 2 vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo, que é o y ao cubo. O y, o 1/3 de y. E depois, por último, o segundo termo ao quadrado, que fica y, 1/3 de y ao quadrado, tá? Dá para arrumar alguma coisa? Só aqui, ó, que dá para arrumar, colocar tudo em cima da fração, que fica assim, tá bom? Outra coisa que dá para arrumar também, que não tem muita necessidade, mas dá para arrumar, é essa potência. Fica y ao quadrado, 3 ao quadrado, 9, tá? Outro exemplo. Eu tenho aqui um quadrado, onde o quadrado inicial media x. E o retângulo, o tamanho, a altura do retângulo aqui mede 1,5, tá? Então, como que vai ficar? Bom, o nosso quadrado total vai ser x menos 1,5 ao quadrado. Desenvolvendo isso, tá? X ao quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos
2 vezes o primeiro vezes o segundo. Eu estou procurando aqui qual a medida desse quadradinho verde, tá bom? Por isso que ficou a medida do lado x, que é esse tamanho todo, menos esse pedaço do retângulo aqui. Então, reparem, dessa vez eu não estou procurando essa medida, eu estou procurando essa aqui, tá bom? Então, desenvolvendo, quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo, que é 1,5, mais o quadrado do segundo, 1,5 ao quadrado. Arrumando o que for possível aqui, vai ficar x ao quadrado menos 2 vezes 1,5 dá 3, vezes x, menos 3x, mais 1,5 vezes 1,5 dá 2,25. Então, essa aqui seria a área final desse quadrado verde, tá bom? Bom, então agora é a vez de vocês fazerem os exercícios dessa matéria. Prestem bastante atenção no enunciado para ver o que o exercício está querendo, o que o exercício está pedindo, tá bom? Beijos, até a próxima aula.